E eu quero que você aplauda ao Senhor por isso. Glória a Deus. Você pode sentar. Querido, é um grande prazer te receber aqui essa manhã. E você que está participando online, que o Senhor te abençoe poderosamente. Hoje eu quero compartilhar algo com você. Uma palavra sobre fé. Uma palavra sobre milagres. Mas hoje eu quero trazer algumas experiências que pode te ajudar na sua jornada. O tema dessa mensagem hoje é: milagre é uma jornada de fé. Estenda a sua mão e diga: o milagre está disponível para mim hoje. Basta eu seguir a jornada da fé. Acabou. É simples assim. O milagre, ele está disponível para todos nós. O que é o milagre? O milagre é o impossível se manifestando naquilo que nós realizamos dentro do possível. Ou seja, a gente vai até um ponto e dali é impossível ir, e é aí que Deus entra e realiza. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Olha que interessante. Paulo diz: vocês vivem lutando, guerreando, vocês vivem cheios de desejos, querendo conquistar, querendo vencer, vocês tropeçam dentro de vocês mesmos. Quando vocês se perdem, vocês não alcançam porque não conhecem a jornada. Vocês não alcançam porque não conhecem o caminho. Vocês não alcançam porque não pedem. E quando pedem, pedem errado. Existe um caminho, existe uma jornada aonde te leva a alcançar todas as vitórias e todos os milagres que você deseja alcançar. O apóstolo Paulo diz: existe uma jornada, existe um caminho. E não adianta você ficar vivendo apenas desejando e lutando todos os dias. Entenda, persegue o caminho, segue essa jornada de fé e você vai obter o seu milagre, a sua vitória, a sua conquista. E aqui nesse texto ele diz: vocês não alcançam porque não pedem, e quando pedem, pedem errado. Então eu quero compartilhar aqui 5 passos para você alcançar o seu milagre. E quando eu digo 5 passos, 5 etapas, 5 fases, 5 atitudes, eu estou falando de decisões que eu e você como cristão precisamos tomar. Se eu perguntar agora, quem está passando por algo dentro da sua casa que precisa ser mudado, provavelmente todas as pessoas vão levantar a mão. Alguns com problemas financeiros, outros com problemas profissionais, outros com problemas de saúde, outros com problemas conjugais, outros com problemas de relacionamento, mas praticamente todos precisam. E por que isso não muda? Porque a gente não obedece uma sequência, um protocolo. Existe um protocolo e um código da fé, que quando você usa esse código, quando você usa esse protocolo, é destravado
o milagre sobre a sua vida. E eu quero profetizar essa manhã que você vai acessar esse código, você vai usar esse protocolo, e essa manhã você vai destravar um grande milagre na sua vida, e o mês de março será um mês de um grande começo. Oh, meu Deus do céu, será que alguém está entendendo isso? Primeira atitude que Paulo fala: pedir. Você tem que saber pedir, como pedir. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Havia uma senhora viúva, e o juiz daquela cidade era iníquo. Ele não atendia os pobres, ele só atendia quem podia dar propina para ele. E aquela mulher tinha uma causa, e ela começou a insistir com o juiz, e ela ia, e ela batia, e ela falava, até que um dia o juiz se levanta e diz: não temo a Deus, muito menos aos homens, mas eu vou resolver o problema dessa mulher para ela parar de me importunar. E ele julga a causa dela e resolve o problema dela. E aí Jesus conta essa parábola e diz: o primeiro passo, o primeiro código da fé é pedir. E aqui está cheio de gente que fez pedidos de oração e você nem lembra mais o que você pediu. Aqui está cheio de gente que fez projeto em dezembro para o ano de 2023, você nem lembra a metade dos projetos que você fez. Isso não é pedir. O Senhor Jesus, ele fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Pedir, você pede a distância. Buscar, você tem que se mover. Bater, você tem que estar encostado, tem que estar à distância de um braço. Meu Deus do céu, alguém está entendendo? Pedir é um ato que você precisa entender e aprender. Quando você tem algo que você precisa alcançar, você estabelece aquilo como alvo, como objetivo, e você começa a pedir, a se mover, a buscar e a bater. Ou seja, você precisa ser determinado naquilo que você quer alcançar. Pastor, eu orei, não aconteceu, então ora mais. Pastor, eu orei mais e não aconteceu, então ore mais. Pastor, eu orei mais e não aconteceu. Meu querido, em algum momento no seu futuro será destravado. O Senhor Jesus, ele não disse: faça o pedido uma só vez. Deus é inteligente, é sábio, é onipresente, onipotente, ele sabe e não precisa pedir mais. Não, aqui ele diz, além de contar a parábola, ele diz: você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa se mover, você precisa se aproximar, você precisa gerar intimidade com Deus até tocar nele. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher com fluxo de sangue não recebeu um milagre de Deus. Não foi Jesus que curou aquela mulher, foi aquela mulher que extraiu o milagre dele. Porque ele estava caminhando e ele para e ele diz: alguém me tocou, alguém tirou de mim virtude. Ou seja, aquela mulher pediu, aquela mulher buscou, aquela mulher tocou até arrancar e extrair o milagre. Estenda a sua mão e diga: eu posso extrair o milagre que eu desejo com a minha determinação. Meu Deus do céu, alguém está entendendo isso? Segundo, o poder da oração e do jejum. Isso é algo extraordinário. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele sai, vai para o deserto, 40 dias em oração e em jejum. Se Jesus, sendo Deus, estabelece um voto de oração e jejum, quem sou eu, quem é você para não orarmos e jejuarmos? Parece que oração e jejum caiu em desuso dentro da igreja. Não, querido, diga: esse é um código de acesso ao milagre. Querido, você precisa estabelecer um propósito de oração, estabelecer um propósito de jejum. Quando você faz isso, ouça o que eu vou te dizer:
castas, poderes, principados, potestades, fortalezas espirituais, atitudes humanas são quebradas e o seu caminho é destravado. Quando nós jejuamos e oramos, os céus se movem a nosso favor. Nós havíamos comprado esse prédio e havíamos pago uma parte, faltava uma parte muito grande para pagar. Mas como foi em um leilão, isso estava travado na Justiça Federal. E não foi um dia ou um ano, foram 2 anos inteiros. E aquilo me incomodava de um jeito inexplicável. Um dia eu estava almoçando, meus filhos ainda eram pequenos, eles terminaram de almoçar, e eu disse: filhos, quero falar com a mamãe, dá licença. Eu falei: amor, essa questão da igreja precisa ser destravada. A gente não pode estar num prédio que a gente já pagou uma parte, a outra ainda não, incerto, a gente arrematou, mas existe embargos, mas se a gente arrematou tem que ser nosso, não pode estar travado desse jeito. Eu quero entrar em um propósito de jejum agora, e eu vou jejuar por 21 dias, eu só quero que você concorde comigo. Ela estendeu a mão e disse: vamos orar, e a gente orou. Querido, quando deu 19 dias, eu estava no gabinete atendendo, e apareceu uma pessoa que não estava marcada para falar comigo. Eu havia acabado de receber uma notificação, e eu não entendi aquela notificação sobre o prédio. E aquela pessoa veio, eu disse: não, então antes de eu sair eu vou atender essa pessoa, e coloquei dentro da gaveta e fechei. E essa pessoa veio me contar sobre uma situação do trabalho dela, e quando ela terminou de me contar, eu disse: você trabalha com o quê? Porque ele queria ser transferido, mudar de cidade e tal. Eu disse: você trabalha com o quê? Ele disse: eu trabalho na Justiça Federal. Eu falei: em que setor? Ele disse: neste. Eu falei: eu acabei de receber uma notificação desse setor, abri e mostrei para ele. Ele leu, ele disse: isso aqui é tão simples de resolver. Inclusive, é o meu setor, quem resolve isso sou eu, pastor. Eu falei: então, depende do quê? Ele disse: de nada, é só resolver. Ele foi embora, 19º dia, 21º dia, 11h45 da manhã, ele entrou na minha sala com o despacho. Não tinha nada de errado, nada de favorecimento, tá? É Brasil, parece que todo mundo faz as coisas erradas. Não, aqui é mundo espiritual, meu filho. Ele entrou e disse: olha aqui, já saiu o despacho, está pronto, está liberado. Agora é só fazer o pagamento e transferir o prédio para a igreja. 15 minutos antes de terminar o 21º dia do jejum. Aquilo que estava travado 2 anos, 21 dias, moveu nos ares, moveu na terra, trouxe até onde eu estava e desatou. Eu quero profetizar sobre você e a sua casa, que na sua mão existe um poder, o poder da oração, o poder do jejum, e ele é capaz de destravar qualquer coisa no mundo espiritual, qualquer coisa no mundo natural, e trazer na sua mão, aonde você está, a tua vitória. Se é para alguém essa palavra aqui, se mexe aí. Terceiro, existe um outro código que acessa o milagre, que é a lei da semeadura, Gálatas 6:7. Não erreis, não cometam erros, não façam errado, ajam da forma correta. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Digo que o meu braço não alcança, a minha semente conquista. Oh, meu Deus do céu, alguém está entendendo isso? Existem outros momentos que você tem que se mover em leis.
em princípios. E um dos grandes e poderosos é a lei da semeadura. Diga: tudo que eu planto, amor, ódio, respeito, desrespeito, dinheiro, miséria, eu vou colher. A diferença é que nós não colhemos o que plantamos, nós colhemos até 100 vezes mais. Então tem gente colhendo 100 vezes mais desgraça na sua vida e na sua casa por causa da sua boca, da sua atitude. Você mente, você rouba, você engana. E você está vivendo colhendo isso. Vir à igreja não resolve nada na tua vida. O que resolve a tua vida é uma mudança de mentalidade, é uma decisão. Quando você libera e planta uma semente, você destrava na sua vida uma colheita sobrenatural. Eu posso plantar para qualquer coisa que eu desejo colher. Já ouviu alguém falar sobre a lei da atração? Uns acreditam, outros não. Eu vou só te dizer uma coisa: o que eu planto, eu atraio na minha vida. Então, eu posso, diga eu posso, atrair qualquer coisa que está no meu futuro com uma semente. Ah, será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Existe uma jornada para o seu milagre. É saber e ser determinado no que você quer alcançar, em pedir. É usar o poder da oração, do jejum, o poder da semente. E aí existe um outro passo poderoso, e esse é sobrenatural: fazer algo por alguém. Ah, não existe algo poderoso como este. Jó capítulo 42, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ou seja, Jó acessou um código que virou o cativeiro dele, destravou o cativeiro dele, rompeu o cativeiro dele. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto antes ele possuía. O bem que você faz a alguém, Deus te recompensará. O bem que você faz a alguém, Deus te recompensará. Fazer algo por alguém acessa um código que destrava o seu cativeiro e libera sobre a sua vida o dobro daquilo que você está buscando. O Senhor Jesus veio à terra para quê? Não vim para ser servido, eu vim para servir, fazer algo por alguém. Aquele que quer ser o menor, seja o menor, sirva, fazer algo por alguém. Paulo ensina: tenha o que é do outro em prioridade ao que é o seu. Servir, fazer algo por alguém. A Bíblia está cheia de códigos secretos que revelam que quando você faz algo por alguém, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Você faz sem esperar nada em troca, você faz sem anunciar. Você acessa um código que destrava o seu cativeiro. Você acessa um código que dobra a sua conquista. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando Jesus está relatando uma parábola, ele fala de um pecador que estava no templo, deitado com o rosto em terra, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, me ajuda, me abençoa. E aí entra um publicano, um religioso, em pé, de cabeça erguida, e diz: Senhor, te dou graças, porque dou o dízimo de tudo, jejuo uma vez por semana, não sou como este pecador. E aí olha que interessante isso, a gente tem que começar a entender as entrelinhas da Bíblia. Olha que interessante isso. Jesus disse: aquele que estava deitado saiu justificado, mas o que estava em pé recebeu o que ele queria. O que ele queria? Ele queria aparecer, ele queria reconhecimento. Então ele apareceu, ele teve reconhecimento, mas a bênção que ele foi buscar, o milagre que ele foi buscar, esse ele não recebeu. Porque o propósito dele
era mostrar para os outros que ele era grande. Ou seja, quando você faz algo para alguém, você não tem que mostrar, você não tem que dizer. E quando você faz algo por alguém, sempre existe alguém mais doente que você, mais pobre que você, mais triste que você, mais necessitado que você. Sempre existe alguém. Mas quando você faz, você acessa um código que destrava o teu cativeiro e libera sobre você o dobro daquilo que você está buscando. Quinto e último, o princípio da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você ainda não viu. E eu sempre uso esse texto e eu gosto de dizer que a fé é você visualizar o milagre antes que seus olhos possam enxergar. Tudo que existe foi criado duas vezes. Primeiro na imaginação e segundo no mundo real. Qual é mais poderoso? Claro que é criar no mundo real. Não. O mais poderoso é criar na imaginação, porque nada que existe no mundo real existe se não fosse antes criado na imaginação. Isso é fé. É visualizar até que aquilo vire um fato, uma realidade dentro de você. E aquilo te impulsiona a se mover para alcançar. A fé, ela caminha dentro de um princípio. Primeiro, visualizar. Segundo, declarar o que você já viu. Não é sair contando para os outros, é profetizar, é declarar, é usar o poder da criação que Deus colocou dentro de nós. Nós somos semelhantes a Deus apenas por um detalhe, que nós temos a capacidade de entender cognitiva e de falar. Nós nos assemelhamos a Deus nisso, e Deus criou todas as coisas com o poder da palavra, e Ele nos deu o poder de criar as coisas com a nossa palavra. Tanto podemos criar como destruir. Há poder na boca, na língua, na tua palavra. Há poder de vida e de morte. Aquele que sabe usar, viverá dos seus frutos. Ou seja, primeiro você visualiza, isso é o princípio da fé. Segundo, você declara, você profetiza. E terceiro, você precisa agir. Você precisa se mover. Você precisa fazer, realizar. Entenda o que eu vou te dizer. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela viu Jesus curando ela. Ela acordava de manhã e declarava todas as manhãs: se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Terceiro, ela saiu de casa, foi aonde Jesus estava e tocou nele e arrancou dele o milagre. Não foi Jesus que passou e disse: você está doente, está curada. Não, foi Jesus passando, aquela mulher foi lá e arrancou o milagre de dentro dele. Estenda a sua mão de novo e diga: na minha mão existe o poder de arrancar, de extrair o milagre de Deus na minha vida. Ah, por favor, vai lá, bate aqui no teu peito e diga: dentro de mim age um poder, move um poder que trabalha a meu favor. Oh, meu Deus do céu, alguém está entendendo isto? Quando você entende o que são os códigos de acesso, o que é pedir, quando você entende o que é orar, o que é jejuar, quando você entende o que é semear, quando você consegue entender esses códigos, quando você passa a ter entendimento o que é o princípio da fé, como a fé age, visualizando, declarando e agindo, quando você entende que acessar o código de fazer algo por alguém, quando você consegue entender isso, você pode alcançar qualquer coisa que você deseja. Diga: o meu milagre está mais perto do que eu imagino. Alguns anos atrás, eu não saberia dizer quantos, 10, 12 anos atrás, eu senti no meu coração de ir
ao Monte Sinai, passar 3 dias. Porque o Monte Sinai é assim, você sobe, leva 3, 4 horas para subir, vê o dia nascendo e desce. Porque é muito quente durante o dia, porque está no meio do deserto do Sinai. Sobem muitas pessoas e descem. Mas eu senti no meu coração de subir o Sinai e passar 3 dias em jejum e em oração. Organizei tudo, fui com 3 pastores. Quando a gente chegou lá, a polícia do Egito, ela proibia ficar mais de 24 horas. Então nós só pudemos ficar 24 horas lá. Então subimos e passamos uma noite e um dia. Sol muito quente de dia, frio muito intenso à noite. E 24 horas depois descemos e atravessamos a fronteira, fomos para Israel. E os outros 2 dias a gente foi para o Muro das Lamentações completar o propósito de jejum e de oração. E por que era esse propósito? Para ganhar pessoas para Cristo. E a nossa oração naqueles 3 dias de jejum e de oração foi: Deus nos dá uma estratégia para ganhar pessoas. Quando eu voltei de viagem, um dia depois, eu deitei, fui dormir, já era quase meia-noite, isso é normal de acontecer, o fuso horário. Era 2 horas da manhã, eu acordei como se eu tivesse dormido a noite inteira. Eu fui para a sala, ajoelhei e fiz a mesma oração. Deus, me dá uma estratégia para ganhar almas. Quando eu declarei aquela palavra, o Espírito Santo falou na minha mente: desse jeito, escreve um livro, 21 dias para transformar a sua vida. Coloca 21 capítulos, cada capítulo assim, no final de cada capítulo uma oração, um tema. Faça um propósito, que cada pessoa pegue um livro, dê para alguém que não conhece a Cristo. Toda a estratégia. Eu levantei, sentei e comecei a escrever. 6:30 da manhã, minha esposa levanta e diz: amor, você não dormiu? Eu disse: dormi da meia-noite às 2. Mas você não acredita que Deus falou comigo. E eu acabei de escrever um livro. Das 2 às 6:30 da manhã, eu escrevi um livro de 173 páginas, chamado 21 dias para transformar a sua vida. Já foi produzido mais de 400.000 cópias. Você não tem ideia quantas pessoas aceitaram a Jesus, quantas pessoas tiveram a vida transformada, quantas pessoas receberam milagres. Pessoas que ganharam o livro, pegaram um táxi, esqueceram dentro do táxi, o motorista de táxi pegou, deixou em cima da mesa na casa, a mulher viu, leu, se converteu, veio para a igreja e trouxe o marido. Hoje existe um vereador na cidade chamado Omar, que é membro dessa igreja. Ele ganhou o livro de um amigo. Ele era muçulmano. Ele morava na Jordânia, veio para o Brasil. E ele começou a ler o livro. E no último dia, o amigo que deu o livro trouxe ele na igreja. Quando a gente fez o apelo, ele saiu daquele lugar e veio chorando. Um muçulmano entregou a vida para Jesus, se converteu e está na igreja. Eu poderia contar vários milagres. Alguns anos depois, Deus colocou no meu coração para escrever um livro, 40 dias de fé e milagres. Para gerar na vida das pessoas, fazer as pessoas acessar um código de fé que destrava milagres. E nós escrevemos esse livro. E usamos a mesma estratégia dos 21 dias. As pessoas adquiriram para dar a alguém que não conhece a Cristo. E durante 40 dias, nós, cada um em sua casa, leu um capítulo, fez a sua oração. E em todos os cultos da igreja, em todos os GRs da igreja, nós ministramos sobre fé. São 40 dias de imersão na fé. Quando você entra nessa imersão de fé, você passa a acessar códigos de fé que destravam milagres. E Deus colocou no nosso coração para dia 1º de março, quarta-feira, começarmos com toda a igreja um propósito de 40 dias de fé em milagre. E eu quero declarar
que esses 40 dias serão os 40 dias aonde você e a sua casa viverão as maiores surpresas da sua vida, porque serão dias que a presença real do Espírito Santo vai estar lá dentro da sua casa, e milagres que estão travados, milagres que estão nas regiões celestiais, serão destravados e serão liberados sobre você e a sua casa. É uma imersão de fé. E Deus colocou isso muito forte no nosso coração. Como a gente já fez essa campanha, muitas pessoas da igreja já têm o livro. Nenhum livro dessa igreja a gente fez com o intuito de vender e ganhar dinheiro. Tanto é que a gente sempre vendeu ele no custo. Hoje, esse livro, quase 300 páginas, é em torno aí de 18 a 20 reais o custo. A gente já chegou, nas épocas que era bem mais barato, a vender a 5 reais, 7 reais. Agora, pós-pandemia, né? Não tem o que falar, é gasolina, é petróleo, é tudo. A gente não tem interesse de ganhar dinheiro. Apenas eu quero que você entenda que você pode tomar uma decisão de entrar em um propósito de 40 dias de imersão na fé, junto com toda essa igreja. Do dia 1º ao dia 9 de abril, 1º de março a 9 de abril, nós vamos estar todos os dias lendo um capítulo, todos os dias orando. Queridos, serão mais de 5, 6 mil pessoas, com as outras igrejas, muito mais, aonde você vai estar sendo coberto em oração, aonde você vai estar debaixo de uma imersão de fé. E isso vai te levar a destravar milagres na sua vida. Alguém está entendendo isso? Agora olha só, 40 dias a gente vai pedir, 40 dias a gente vai orar e vai jejuar. 40 dias, cada um vai adquirir um livro para dar a alguém que não conhece a Cristo. Então a gente vai semear. 40 dias nós vamos usar princípios de fé. 40 dias nós vamos fazer algo por alguém. Você está entendendo que esse propósito, nós vamos passar 40 dias acessando códigos de fé que vão destravar milagre? Meu Deus, alguém está entendendo isso? Então ouça o que eu vou te dizer hoje. Se você entende isso e quer acessar um grande milagre na sua vida, eu te desafio a entrar nesse propósito junto com toda a igreja. Nós vamos começar dia 1º, cada um na sua casa. Mas quando você for ao GR, quando você vier na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, à noite, seja onde for, nós vamos estar ministrando sobre fé, 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 fé. E esses 40 dias nós vamos destravar grandes milagres. Agora o que eu quero te orientar? Dê esse livro a alguém que não conhece a Cristo, mas faça algo a mais. Dê esse livro a um desigrejado. Sabe o que é desigrejado? Sabe? Pessoas que estavam na igreja e não estão mais, seja nessa, seja em outra. Hoje no Brasil existe uma população gigantesca de evangélicos que estão fora da igreja. Seja um instrumento de Deus para resgatar e trazer essa pessoa de volta. Amém? Amém. Se você precisa de um milagre, fica em pé. Se você crê em milagre, fica em pé. Se você quer fazer parte desse propósito, eu vou terminar o culto. E aqui na frente vai estar lotado de pastores, evangelistas, diáconos. E você pode adquirir para dar a alguém. Porque o propósito é esse. Não é só você ler, não é só você orar, não é só você estar nos cultos. É você dar a alguém. E nesses 40 dias acompanhe essa pessoa, ore por ela, pergunte qual é a necessidade dela. Em algum momento diga:
quero que você venha conhecer a minha igreja. Traga ela em um dos cultos. Querido, quando Deus fizer um milagre na vida dessa pessoa, quando as coisas romperem na vida desta pessoa, quando você fizer o bem a esta pessoa, eu estou profetizando, você vai destravar o maior milagre da sua vida, e aquilo que você busca será liberado em dobro sobre você e a sua casa. Meu Deus, alguém entende isso? Se você quer fazer parte desse propósito junto conosco, levanta sua mão direita e ore comigo e diga: Pai, diante dos céus e deste altar, eu quero estar em um propósito de 40 dias, de imersão na fé, para viver um milagre. Pai, eu vou ajudar alguém, e eu estarei todos os dias lendo um capítulo, e eu sei, até 9 de abril, maior milagre da minha história, até aqui, ele estará na minha mão, pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.